Chegou à Assembleia o projeto de lei do Governo do Estado que cria o Conselho Estadual de Cidadania voltado para lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. Uma demanda antiga de movimentos LGBT. Conversa comigo a deputada Marília Campos, do PT, de quem partiu a ideia inicial da criação do Conselho. Bem-vinda. Muito obrigada, eu quero cumprimentar todos e todas que nos ouvem e dizer que esse projeto é muito importante, em todos os sentidos, porque a gente vive uma conjuntura que cada vez mais ameaça os nossos direitos. O nosso direito político de ter uma presidente eleita cria uma indignação cada vez maior no país. Os direitos que estão inscritos na Constituição, como os direitos trabalhistas, estão sendo ameaçados pela reforma trabalhista, e os direitos previdenciários também estão sendo ameaçados pela reforma da Previdência Social. E é por essa razão que amanhã, sexta-feira, dia 30, está programada uma grande manifestação, grandes paralisações, com greve geral, para a gente barrar esse processo que cada vez mais gera desamparo para homens, para mulheres, para jovens, para idosas e idosos. Então a nossa luta deve ser cada vez maior por direitos. E o Conselho Estadual, que é uma luta minha antiga, porque eu entrei com um projeto de lei aqui na Assembleia, ele agora é incorporado ao projeto do governador, que felizmente veio num dia muito importante, que é o Dia Internacional do Orgulho Gay, e ele vem num dia muito importante para termos, de fato, um espaço político com a sociedade civil, com o executivo, para planejar, para elaborar políticas para esse segmento. Agora, deputada, como é que, assim, objetivamente, do ponto de vista prático, esse conselho pode atuar para responder, né, as demandas que são, como eu mencionei, demandas históricas, né? A causa LGBT não vem de hoje. Então, assim, do ponto de vista prático, como é que um conselho atua e responde a essas demandas? Resumindo, assim, as demandas desse segmento, de forma muito sintética, é um segmento da população que reivindica o direito de ser e o direito de existir, que reivindica o fim do preconceito, o fim da violência, que reivindica o direito ao respeito à diferença. E, além disso, lutam também para políticas públicas, para que eles sejam incluídos no mercado de trabalho, né? Sejam atendidos no sistema público de saúde e sejam respeitados na educação que é garantida pelo Estado. Do ponto de vista do que o Estado pode fazer, é o quê? Assistência à saúde. A saúde. Ele pode fazer também políticas e programas educacionais que combatam a discriminação, construindo uma cultura de respeito à diversidade entre professores e professoras, com os alunos, com os pais dos alunos, porque essa questão da educação, ela ajuda a criar essa tolerância, né? Enfim, que não ocorra bullying, que não ocorra violência, né? Então agora, é muito importante. No caso da saúde, né? Existe algum problema, alguma dificuldade ou acesso à saúde específico que atinge essa comunidade? Na verdade, precisa de profissionais preparados, sensibilizados, talvez não, com equipamentos especiais, como já existe, por exemplo, em Uberlândia, um ambulatório para o atendimento desta comunidade. Aqui, na capital, nós tínhamos no Hospital das Clínicas esse atendimento e nós estamos agora, o governo está tentando agora implementar esse atendimento especial no Hospital Eduardo Menezes, né, para que esse segmento tenha o atendimento com dignidade, porque isso precisa de profissionais que sejam sensíveis, que sejam preparados para o atendimento, para que não tenha nenhuma discriminação. Como é que é a composição de um conselho desse? Tem enfim, paridade entre o governo e a sociedade civil? Como é que funciona? Isso aí posteriormente será regulamentado, mas a expectativa é que tenha a composição tanto da sociedade civil, os representantes
de todos os segmentos, né? Gays, lésbicas, travestis, transexuais, assexuados, então todos deverão estar representados, como também representação do governo, para que em todas as secretarias tenha essa política específica, programas específicos para que eles sejam incluídos em todas as políticas governamentais. Agora, o Conselho vai fazer parte da Secretaria de Direitos Humanos. Sim, isso, o Conselho sim, ele vai ser coordenado por ela. Mas na composição, outras secretarias farão parte da composição do Conselho também. Agora, aqui na Assembleia, pode haver resistência a esse projeto? Levando-se em conta que muitas vezes há críticas de alguns setores mais, de grupos de parlamentares mais conservadores na casa, que consideram que há uma ideologia, inclusive essa expressão foi cunhada, uma ideologia de gênero, que a defesa desse público é ideológica e isso é criticado. Qual que é a expectativa para a tramitação? Olha, infelizmente hoje as conquistas dessa comunidade LGBT, elas estão vindo muito ou pelo executivo, com as políticas que são implantadas, ou pelo poder judiciário, né? Então se consolida muito as conquistas por aí. O legislativo hoje, ele está dominado, ou uma grande parte de representantes nos legislativos municipais, estaduais e também na Câmara dos Deputados, se organizam inclusive em verdadeiras bancadas para barrar qualquer política que trate dessas questões. É como se a questão da orientação sexual fosse algo aprendido, então trabalham muito para converter, né? O que, na minha opinião, é um desrespeito muito grande, né? Então, certamente poderemos ter dificuldades, mas nós temos muitos deputados e deputadas que são contra qualquer tipo de discriminação e eu acho que estão sensíveis a convencimento. Eu, particularmente, quero trabalhar muito para conversar com os meus colegas parlamentares para que defendam essa política de criar o Conselho Estadual, como os outros são criados, né? Para que a gente possa avançar politicamente no Estado. Agora, deputada, a senhora tem uma agenda mais extensa em relação à causa LGBT, não é? Tem outros projetos que estão em tramitação já? Tá. Que projetos são esses? Nós temos vários projetos em tramitação. O projeto que cria o Conselho Estadual já está agora sendo incorporado. O projeto que cria o nome do uso social para as travestis, inclusive o governo Fernando Pimentel, por decreto, regulamentou o nome social para as travestis nos equipamentos públicos do Estado, mas isso tem que se transformar em lei, porque senão todo governo que vem adota uma política. Pode achar que não deve, né? Também um projeto de lei que concede licença maternidade à conta dos recursos do poder público para a servidora ou servidor efetivo. Então, para os dois que adotarem ou obtiver guarda judicial. Então, são esses projetos que tramitam, né? E também as políticas que nós defendemos se expressam na nossa mobilização, no orçamento que é aprovado, particularmente aquele que é aprovado pela Comissão de Participação Popular, que é o PPAG. Nós conseguimos inserir 2015, 2016, vários programas de combate à homofobia, vários programas que eles chamam de Minas Sem LGBTfobia, né? LGBT pela educação, promoção do desenvolvimento social, vários programas que totalizaram R$1.100.000, que ainda é pequeno, mas eu diria que isso é uma disputa de agenda. É uma curiosidade, como é que é a mobilização nesse público, né, entre esse público, em relação ao poder público, né, em vir aqui fazer pressão, conhecer, né, o que está sendo reivindicado e participar?
Nós fizemos uma audiência pública e a gente pôde trazer nessa audiência várias representações que são do movimento. Então tem a Rede Afro-LGBT, nós temos a ONG Tranveste, né, que inclusive um projeto interessante porque garante cursos de formação para o Enem, né? Então, para fazer a política de inclusão. Tem o Grupo Celos, que é uma ONG também. Então, eles conhecem o caminho da tem Assembleia. as organizações, mas também temos as redes sociais. Sim. Né? E é um público muito ligado nas redes sociais. Agora, deputada, como é que é o grau de vulnerabilidade em Minas dessa comunidade? Nós temos essas medições, o poder público faz em Minas Gerais alguma coisa em relação a essa medição? Eu acho que pouco. Tem pouco, mas já tem os registros, por exemplo, na questão da violência, é uma das mais altas do país, né, de assassinatos, de violências, de denúncias, é muito grande. Agora, a gente não tem a estatística disso, que eu acho que é importante o Estado acumular nesse sentido. Agora, o preconceito, ele é vedado na Constituição a uma série a raça, sexo, cor, idade, mas não se toca na questão da orientação sexual, né? Sempre que se vai, não há uma regulamentação em relação a isso. Sempre que se vai tratar e defender os direitos dos homossexuais, se apela para o princípio da dignidade da pessoa humana e o princípio da igualdade. O combate à discriminação ainda está muito aquém do desejável. Quanto é necessário se intensificar esse combate à discriminação? E o quanto é necessário também, naturalmente, a regulamentação mesmo, né? O que nós podemos comemorar é que não existe legislação que criminalize as identidades de gênero ou as sexualidades. Isso é importante. Apesar de que já houve tentativas nesse sentido. Então não tem nenhuma lei que criminalize, né? Então é importante. Agora, toda política pública, seja ela de conscientização, seja ela de assistência, de amparo, precisa de orçamento, né? E para isso, essa disputa de agenda ela é fundamental. O movimento dessa comunidade, todos que apoiam essa comunidade LGBT, está organizando a parada LGBT para o dia 16 de julho. Né? E essas paradas, elas são muito importantes, e nosso PPAG tem inclusive apoio para essa parada, porque é um momento que garante visibilidade. Antigamente ficava tudo escondido, né? E hoje esse segmento se coloca com coragem para expressar a sua diferença. Isso é fundamental, porque enquanto ficar escondido, né, a gente não provoca os poderes para que eles defendam essa população. Agora, para tudo isso, para assistência, para a saúde, para a educação, que eu acho fundamental que as políticas avancem, porque é lá na criança que a gente constrói uma cultura de respeito, com os pais uma cultura de respeito, porque professores também que são homossexuais ou outra orientação sexual são muito discriminados, às vezes demitidos, às vezes afastados por pressão dos pais, né? Ou por preconceito da direção da escola. Então a gente também tem que lidar com todos os segmentos, pais, mães, crianças e também com os educadores. Mas falar em educação. Para isso precisa de orçamento. Agora, deputada, o levantamento do Grupo Gay, um levantamento do Grupo Gay da Bahia, que é de 2016, aponta que nesse ano foi o maior número de assassinatos da população LGBT desde 1980, quando começou a pesquisa. Foram 347 mortes. Minas ficou em 5º lugar nesse dramático ranking, né, com 21 mortes. São Paulo liderou com 49. Agora, o próprio Grupo Gay da Bahia diz que há subnotificação, inclusive porque não há estatísticas oficiais. Eu mencionei, né, perguntei isso para a senhora, e realmente em Minas Gerais, por exemplo, não tem. O que esses dados falam sobre nós, brasileiros? Eu acho, em relação à subnotificação, eu acho que nós temos
o sistema nosso político ele é muito preparado, né? Nesse sentido, eu participei até de vários cursos promovidos pelo Tribunal de Justiça, que envolveu inclusive as polícias, né, o sistema de defesa social, para ter uma sensibilidade para que se faça inclusive as notificações, né? Porque o preconceito ele está em todo lugar. Diria que para a gente ter uma política pública de proteção, nós precisamos do reconhecimento de que a violência está acontecendo. E hoje ela aumenta porque antigamente era escondido, né? Era uma coisa do privado. E sexualidades, identidades de gênero, não é uma questão privada, ela é pública. Então as pessoas têm o direito de manifestar. E esse direito de manifestar tem provocado conservadores, então manifestações homofóbicas e, às vezes, amparado, né, também pelo poder, por poderes, né, vamos dizer assim, que têm visão conservadora. Então, eu diria que é importante a luta cada vez mais coletiva para garantir que não se tenha o preconceito e, portanto, não se tenha violência, mas que a gente prepare também no Estado, em todos os setores, em todas as políticas públicas, inclusive na defesa social, para que a gente tenha uma cultura de respeito às diferenças. Agora, de qualquer maneira, o Estado tem limites na medida que não há um reconhecimento, uma legislação que tenha passado pelo Congresso Nacional, né, que regulamente os limites e o respeito aos direitos dos homossexuais. Né? Agora é uma coisa, né? E é o judiciário que tem. Pois é, o judiciário está alegando, né? Está alegando sempre que como o Congresso não cumpre a sua parte, seja na legislação da reforma política, né, que nós estamos falando em reforma política há quanto tempo, porque é um sistema que não nos representa, porque não tem negros, ou poucos negros, porque não tem mulheres, porque não tem toda a diversidade da população brasileira representada, não tem pobre, né? Então, o judiciário sempre faz as mudanças procurando promover o avanço. E possivelmente será o que vai acontecer. O judiciário, cumprindo além das suas funções, também a função de legisladores que não assumem que deveriam fazer. Porque a nossa Constituição de 88, ela garante nos seus princípios e diretrizes o princípio da igualdade, contra a discriminação de mulheres, de negros, de orientação sexual, né? A criação do Conselho, só para a gente ter uma expectativa sobre a evolução, né, da tramitação, começa pela Comissão de Constituição e Justiça, depois vai para Direitos Humanos. Direitos Humanos. E aí deve ter audiências, nós já aprovamos hoje um requerimento de promoção da audiência pública conjunta na Comissão de Participação Popular e Direitos Humanos, para fazer em agosto, para fazer o primeiro debate sobre a questão, o projeto do Conselho Estadual. Depois do recesso. Então tá aí o público, essa comunidade diretamente interessada, ou as pessoas que a apoiam, né, inicia o trabalho aí a tramitação do projeto de lei que cria o Conselho de Cidadania para políticas LGBT no Estado a partir do início de agosto. Isso. Deputado, muito obrigada. Eu que agradeço, um abraço a todos e todas que nos ouviram. Eu conversei com a deputada Marília Campos, ela é a idealizadora de uma proposta que veio, uma proposta do governo, mas que inicialmente partiu dela, né? Já tinha um projeto que foi encampado pelo governo, que é justamente a criação desse conselho que nós mencionamos, como é que ele vai funcionar, o que aqui ele se propõe, e falamos aqui também sobre a questão mesmo desse público que fica tão alijado de direitos e da condição de cidadão. O Mundo Político fica por aqui, obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.